Fala-se muito de crise no governo. Nunca se ouviu dizer que a Selic, a taxa da Selic, tivesse diminuído em toda a sua história. Dólar caindo, empresários querendo investir no Brasil. Ministro da Casa Civil, que crise é essa? Bom, primeiro ter clareza de que a única folga que a gente teve de setores da imprensa engajada foi mais ou menos ali das 9 horas da noite do dia 28 até as 7 da manhã do dia 29 de outubro. Eu me lembro que eu fiquei num hotel ali na Barra, próximo da casa do capitão, e dei várias entrevistas e eu podia divisar, tinha uma pequena sacadinha assim no hotel, e eu podia divisar os prédios ao lado, né, na Barra da Tijuca. Alain, de cada 10 apartamentos, 8 tinham bandeiras do Brasil, o pano verde, o pano amarelo, uma camiseta da seleção, era um negócio impressionante. Então, eu me lembro que já vieram nas entrevistas perguntas, né, de como ia ser o governo, né, o aspecto truculento do presidente, que nós que o conhecemos bem sabemos que ele é um sujeito extremamente humano, né, humilde. E aí eu dizia, olha gente, eu estou olhando aqui, para mim, a seleção brasileira foi campeã do mundo ontem. Né, porque quando nós ganhamos alguns jogos na Copa do Mundo do ano passado, não tinha nem um terço das camisetas, ou dessa expressão, né, de tomar o país para si, essa coisa bonita do verde e amarelo. Né? Mas, e ali nas primeiras entrevistas já tinha a pitada de ironia, né? O Brasil vai para as mãos de alguém que está despreparado. Né? E não foi nada disso que se viu. Né? Eles não pararam e não vão parar. Nós mantivemos aí uma transição, pela primeira vez feita no Brasil, organizada. A transição, né, para as pessoas em casa entender, na verdade, trocar o pneu com o carro andando. Então é super difícil. Nós tínhamos lá 50 pessoas nomeadas na transição, segundo o decreto feito pelo governo anterior. Trabalharam mais ou menos 100 que nós recrutamos no voluntariado aí, servidores públicos federais, e uns 120 voluntários mesmo, assim, do cara tirar grana do bolso, pagar passagem, pagar o hotel, pagar comida, com o único intuito. E desses 120, eu acho que não deve ter uns 20 ou 30 no governo. Sem tomar nada da cara. Não, a maioria absoluta foi lá para se doar pelo país, entendeu? Então, eu estou falando de uma coisa muito importante, que é um pouquinho antes do nosso governo, que é o fato de que essa onda de esperança, otimismo, de mobilização da sociedade, da nova cidadania que nasceu lá naqueles movimentos de rua que a gente não entendia direito lá em 2013, né? Através das redes sociais, o que isso nos deu? Nos devolveu o Brasil. E hoje a gente olha para a Venezuela, era para lá que a gente estava caminhando. Era só uma questão de tempo. Como a nossa economia é muitas vezes maior que a economia venezuelana, o Brasil é um país muito mais complexo do que a Venezuela. Aqui, apesar de tentar, eles não conseguiram desarmar a população integralmente, como eles fizeram na Venezuela, né? A população venezuelana está integralmente desarmada. Então fazia parte do receituário, né, Aqui já tinha receita, né? Você arma quem é da sua milícia, né? Como é MST, MTST, e lá eles fizeram isso também. Exatamente. E desarmaram a população. Né? E a coisa é tão grave lá que, por exemplo, a guarda bolivariana, né, ou os coletivos, somados aos 70 mil homens que Cuba tem lá, e parece que para cada general, lá tem um número absurdo de generais, né? Sim. Se fala de 1.300 a 2.000 generais, né? Isso é um absurdo. Mas para cada um tem uma sombra cubana, que orienta aqui a atitude de tomar, o que fazer, o que não fazer. Então a situação da Venezuela é muito grave. A gente corre o risco de ter na Venezuela, pelos interesses, né? A gente não pode esquecer que a Venezuela tem um volume de petróleo maior que os árabes. E se andar um pouquinho para a direita no mapa, na Guiana, ali tem reservas ainda maiores. Então é uma região geopolítica muito importante quando
O petróleo vai rareando no mundo, ainda vai ser usado por um longo tempo, apesar das novas tecnologias, para muitas coisas. O interesse russo, ali, o interesse chinês, né? Então a gente corre o risco de ter um evento dramático aqui do lado da nossa casa, né? Então, um barril de pólvora. Eu acho que o presidente e o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, têm tido toda a cautela. Nós fazemos hoje algo que poucas pessoas sabem. O Brasil faz um acolhimento naquela ajuda humanitária lá em Pacaraima. Alain, vários organismos internacionais têm elogiado o Brasil. O Brasil já foi indicado para vários prêmios internacionais, porque é feita uma acolhida não apenas humanitária, ela é tendente a recuperar a dignidade das pessoas. O Brasil, porque uma parte das pessoas que entra fica no Brasil, e uma outra parte usa o Brasil apenas como trânsito, né, para a Argentina ou para o Uruguai, até pela questão da língua, né? Agora, esses que ficam no Brasil, nós estamos programando, o primeiro veículo de informação que vai ter essa notícia. Nós estamos costurando junto com a CNM, vai ter a Marcha dos Prefeitos agora, né, aqui em Brasília, e nós vamos montar um stand lá na Marcha dos Prefeitos, onde nós vamos apresentar, são mais ou menos 6 mil pessoas que tem lá hoje em Pacaraima, com um hall assim, de atividades, um é pedreiro, topógrafo, é médico, é dentista e tal, homens e mulheres, para que aí as prefeituras nos ajudem porque tem muitos municípios que têm necessidade, né? Às vezes precisa de um desenhista, né? Poder levar e eles recomeçarem a sua vida no Brasil. É algo que é realmente devolver a dignidade da pessoa. Porque quando eu estive no Chile, eu encontrei engenheiros venezuelanos trabalhando no mercado, trabalhando no restaurante, não desmerecendo quem trabalha no restaurante, mas não podendo exercer a própria profissão exatamente por causa disso. Primeira vez que eu vi um vídeo do deputado Nix Lorenzoni, ele estava dizendo como que o PT é uma facção criminosa e hoje a gente vê o Lula atrás das grades. Qual é o reflexo dessa facção criminosa do PT? Hoje você, como ministro da Casa Civil, consegue ver quais foram os efeitos colaterais do PT nessas últimas décadas aqui? Ele é terrível. Né? Primeiro porque ele é gigantesca a estrutura do Estado brasileiro. Né? Só para que tu tenhas uma ideia, nós, até na campanha do segundo turno, teve lá, fiz uma manifestação, nós vamos demitir 25 mil cargos, né? Aí veio o Globo, sempre o Globo, né? Com aquela conversa. Não tem, só tem 21 mil, como é que vai demitir 25? Eu acho que eu não estou errado, mas vamos lá. Se eu estiver errado, então vai ser 20. Pronto. Né? A gente começou a procurar. Primeiro o número que nos trouxeram eram 70 mil. Depois a gente apertou, pulou para 90 mil. E o último número que nós validamos no antigo planejamento são 119 mil cargos ou funções só na administração direta e indireta, menos as estatais. Quer dizer, nas estatais tem mais gente ainda. Sim. Parece que chega a 131 mil com as estatais. Então isso é um absurdo. Né? Nenhum país do mundo tem isso. Então o que nós fizemos? Nós reduzimos lá dos 29 ministérios para 20 operacionais e 2 que são eventuais, que é o Banco Central, quando a lei for aprovada, deixa de ser ministro, e a AGU, que nós vamos mudar a Constituição para ter um fórum específico, e também aí vai deixar de ser ministro. Então, são 20 operacionais. Agora nós estamos trabalhando na redução dos níveis hierárquicos. Naquele projeto dos 100 dias, né, para um governo, né, que não tinha organização, nós temos o primeiro governo latino-americano que está trabalhando com governança pública, que é uma exigência da OCDE. O Brasil quer ser país membro da OCDE. Então, nós estamos aplicando a todos os ministérios. Ainda no dia de hoje, o ministro Augusto Nardes, que coordena isso no TCU, fez uma apresentação específica para o presidente, para ele poder entender a importância disso para o futuro do Brasil. Ou seja, nós vamos ter planejamento de curto, médio e longo prazo, nós vamos ter estratégia, nós vamos ter projetos de transversalidade entre os ministérios, com o único objetivo, né? Reduzir a estrutura da máquina pública, dar eficiência e entregar bom serviço para o cidadão. Né?
Hoje, por exemplo, se a gente conseguisse reduzir em 10% apenas, a meta é 20%, mas vamos que a gente reduz em 10%, a metade. A coluna de gastos do Ministério da Saúde lá, somente em gaze, luva, algodão, seringa, descartável e medicamentos, nós economizaríamos em um ano 14 bilhões de reais. Só para a gente ter ideia, de um item apenas. Sim. Aí tu vai lá nos 20 ministérios, tu tem 20 centrais de compras. Então nós estamos trabalhando para ter uma central de compras. Né? Bom, é tudo assim, é tudo gigantesco. Né? A SECOM, né? A SECOM, eu fui vendo os dados da SECOM. De 2001 para 2011, foram bilhões e bilhões do governo pagando, que não é nada ilícito, né? Cabe lembrar aqui, mas os meios de comunicação, rádio, TV, jornal, recebendo do governo para poder fazer matérias e escrever. E a discrepância, quando tu vai analisar os dados, entre a mídia que é engajada, os veículos que são afinados, né, com a linha ideológica de esquerda, e particularmente na época com o PT, que simbolizava isso, é absurdo. Sim. Davi contra Golias. Davi pequenininho, Golias é grandão. Ou seja, a fatia do leão vai para quem mais bate. Foi, né? Não vai mais. Foi para quem mais bate hoje no presidente Bolsonaro, bate em todos nós aqui no governo em si. Né? E todo mundo sabe quem é, né? Seja na mídia eletrônica, seja na televisão, seja no rádio. A gente sabe exatamente. É só ver, tá batendo? Vai lá, dá um Google e vai lá na distribuição, né, de recursos. Esse é o problema. Mas, bom, a gente foi eleito, a gente sabia que tinha um desafio absurdo. O presidente quase que teve que literalmente dar a vida, né, para poder mudar o Brasil. E a gente tem muita consciência disso. Em todas as reuniões ministeriais, né, hoje teve mais uma sobre questão que envolve a Venezuela, mais com o pessoal da área militar. E ele sempre diz, a gente não pode errar, nós temos um compromisso de mudar o Brasil. Então ele é o primeiro a trazer sempre para as nossas reuniões esse conceito de servir. Servir a população brasileira, servir as pessoas, enfim, né? Você falou Davi contra Golias e um grande desafio, né? Não tem como não lembrar Davi Alcolumbre, né? Enquanto eu via, né, eu vi alguns jornalistas falando que seria impossível, que era loucura do Onyx Lorenzoni de tentar conseguir emplacar um presidente do Senado. Como que se deu a vitória de Davi Alcolumbre? Por parte do governo, porque por parte das redes sociais viu-se uma expressão cada vez mais forte do povo contra Renan Calheiros. Pelo amor de Deus, Renan Calheiros não. Né? Como que foi a articulação do lado interno? Bom, primeiro que o presidente diz, eu também digo, né, a gente aqui é instrumento de Deus, a gente tem muita fé, né? A gente tem certeza de que a gente foi colocado aqui. Né? Condições normais, talvez ele não estivesse na presidência, eu não estaria aqui, então a gente tem clareza de que a gente é instrumento de Deus para mudar o Brasil. Quem tem fé me entende, quem não tem, me respeita. Né? Mas é isso que eu penso. No caso do Davi, é uma coisa muito interessante. Eu muitas vezes disse que Deus levantou o mais improvável dos deputados para ser presidente, que era o Bolsonaro. Pouquíssimas pessoas do mundo esse aí, né, essa bolinha que tem aqui, diferente, né, das pessoas nas ruas, né, lá, acreditavam no Bolsonaro. E, sem dúvida nenhuma, quando a gente começou com o Davi, ele me perguntou, tu acha que dá o Davi? Eu disse, presidente, o Davi é o senhor no Senado. Aí ele, mas acha que é possível? Eu disse, presidente, Deus lhe botou aqui, vai botar o Davi lá. E aí a gente começou a trabalhar, é bem isso. Lá eu me emociono porque a gente sabe o que esse país quer da gente. Desculpe. E a gente vive momentos muito difíceis aqui, duros. Eu vejo a dificuldade que ele vive muitas vezes, as agressões. Mas a gente tem uma coisa muito clara na nossa cabeça. Esse governo vai ser decente, honesto, firme e vai entregar o Brasil para os brasileiros.
E obrigado por tudo. Desculpe. Não, fica tranquilo. Não É tenha que- dúvida que existe um exército de joelhos dobrados pelo Brasil. Amém. Existe um exército que, durante muito tempo, pensou até que seria impossível fazer 1 milímetro, né, do que vocês estão conseguindo fazer aqui. É isso. E quando tu passa para fazer um breve balanço, né, quer dizer, pô, a gente já fez a MP antifraude. Quer dizer, todo mundo dizia, mas a Previdência, antes de qualquer coisa, tem que combater a fraude. Pois bem, muito antes do presidente, que num gesto de respeito, né, todo mundo falava, Jair é um cara duro e tal. O Jair, nem o presidente brasileiro botou uma proposta, né, debaixo do braço e foi lá, numa atitude de respeito e de valorização ao parlamento. A nossa relação tem sido construída, quer com a Câmara, quer com o Senado, com absoluto diálogo, né, e respeito entre as duas casas. Então, tu vai fazer a análise desses poucos dias, aí tu já tem lá a flexibilização do porte de arma, o pacote anticrime do Moro, né? Nós estamos vamos entregar até o dia 10 menos 21 mil cargos em comissão e funções gratificadas, uma unidade de teste para dessalinização de água, que é muito importante lá para o Nordeste, né? Nós estamos aí com o Brasil com uma atitude de independência, autonomia em relação aos americanos, mas não se negando a levar ajuda aos venezuelanos, né? E nós estamos também, nesse momento, trabalhando muito fortemente para montar um conjunto de ações no Nordeste. Já está garantido, né, o 13º para o Bolsa Família, que vai ser instituído lá quando a gente fizer a prestação dos primeiros 100 dias. O governo trabalhando para digitalizar o governo, nós vamos terminar esse governo com um governo completamente digitalizado, ou seja, para encostar o Brasil nas principais nações do mundo. O presidente foi a Davos, né, e deu um show de humildade, né, compromisso com a Constituição, né, falando que nós faríamos um governo, como os americanos dizem, né, rule of law, dentro da lei. Né? Então, eu acho que são muitas coisas que já foram entregues à sociedade brasileira, né, nesses poucos dias de governo. Agora, o desafio de enfrentar uma mídia e uma oposição que é implacável, isso não nos assusta, né? A gente se emociona ao lembrar tudo que a gente passou, né? Como aconteceu comigo há pouco, já vi ele encher os olhos d'água também. Quando fala do nosso desafio, a gente sabe o que a gente passou. Mas, de qualquer maneira, a gente tem a consciência de que a gente vai fazer um governo que os brasileiros vão se orgulhar. E a nova Previdência é isso, quer dizer, o que paga menos, nós reduzimos o valor. Pagava 8%, vai pagar 7,5%. O que ganha mais, que pagava a mesma coisa, vai pagar mais. Isso é muito importante, principalmente na área pública, né, que tem muita gente acima do teto. E tem os salários mais altos, né, do Professores universitários que recebem mais que o presidente da República. Né? Então, isso quase não se fala. Coisas como isso, né, que a gente fez, a separação, né, da previdência, da assistência, né, eu acho que nunca ninguém fez isso no Brasil. É o presidente Bolsonaro que está fazendo, né, para dar clareza para as pessoas. Né? A criação de uma nova previdência, quer dizer, naquela figura do barco que está com o casco furado, que a gente tem que arrumar, nós vamos arrumar o barco para receber mais pessoas, para continuar flutuando, o que é mais importante lá, para as pessoas receberem em dia. Né? Por exemplo, países como Portugal, há 10 anos passados, tiveram que cortar linearmente 30% as aposentadorias e as pensões, para poder se recuperar. Hoje Portugal se recuperou. Agora, quanto que as famílias portuguesas, por vários e vários anos, sofreram com esse corte? Nós não queremos chegar nisso. Da mesma maneira, a Grécia podia ter evitado a situação que a Grécia enfrentou. E o que aconteceu com a Grécia? Não fizeram o que precisava fazer e a Grécia foi para o abismo. E continuou fazendo esse socialismo pesado. Então, aqui no Brasil, ele é o primeiro a dizer, o presidente.
Olha, eu não quero saber de reeleição. A reeleição não está em discussão. O que está em discussão é consertar o Brasil. Eu pago o preço que tiver que pagar para consertar o Brasil. Então, isso nos dá tranquilidade. Foram 22 ministérios, né, para contar os que não são operacionais, que foram montados aqui, Alain, sem tomar lá da cá, sem influência partidária nenhuma. O presidente da República, ela indicou uma pessoa para o segundo escalão, que é o rapaz que cuida hoje da política de pesca. Só. Mas ninguém. Quando que a gente viu isso no Brasil? Dá total autonomia para os seus ministros, monta o primeiro, segundo escalão como quiser. Então a gente está construindo todas as coisas aqui com muito equilíbrio, com muito critério, né? Fazendo com que o governo verdadeiramente possa funcionar e vai funcionar. E quando tu olha, por exemplo, para o que a gente vai chamar do BPC fásico, né, que é o benefício de prestação continuada, que na verdade é uma aposentadoria fásica, as pessoas que têm mais desgaste físico, né, então quem trabalha no área rural, trabalha embarcado num barco de pesca, construção civil, a faxineira, né, a cozinheira, estas pessoas, elas quando chegar aos 60 anos, vão receber um valor que é de R$400. Quando chegar em 65, vai estar em 750. Quando chegar a 70 anos, deu o salário mínimo. Quer dizer, se não for esta proposta, as pessoas não recebem nada. No máximo, recebem uma Bolsa Família de R$130. Então, a gente está mostrando, quando ele dizia, e aí pessoas da esquerda, a mídia engajada debochava que, ora, o Bolsonaro vai ter olhar fraterno. Qual presidente de esquerda que se preocupou em dar dignidade para um trabalhador quando ele chega aos 60 anos? Nenhum. Foi o presidente Bolsonaro. Então, em 2 meses de governo. Em 2 meses de governo. Então, é uma transformação muito grande. A gente sabe que tem que enfrentar essa mídia, que alguns brincam nessa extrema imprensa, sim, né? Mas a gente, com fé em Deus, vai trabalhar e vai vencer. 2 meses de governo, nós temos aí Battisti preso na Itália, o Maduro está caindo na Venezuela, o Brasil está caminhando, graças a Deus, agora para frente, fala-se em aumento de linha férrea, fala-se em investimento, e o empresariado está louco para poder ver a reforma do Paulo Guedes e tudo isso. O que você espera ver daqui a 4 anos? Se em 2 meses a gente já conseguiu isso. Outro país. Bom, se vai dar certo, né? Daqui a 4 anos, nenhum brasileiro mais pensa em sair do Brasil. Ao contrário, os que estão fora vão voltar, porque vai ficar muito bom aqui. Primeiro, a gente sabe que tem que devolver a segurança para as pessoas. Segundo, a gente também tem consciência de que na nova Previdência, nós estamos criando algo que nós vamos aprovar na PEC, que é a nova Previdência, então, essa para os jovens, né? Porque a Previdência antiga, ela é uma falha geracional. Não é da tua, mas a minha geração falhou. Né? Eu já estou para lá do 6.0. Né? Então, a nossa geração falhou. Por quê? Porque nós construímos um sistema que é inviável, do jeito que está. Sim. Por isso que a gente fala em remendo, em conserto. Né? Bom, agora, para os novos, aí é que está a beleza de tudo isso, né? E a bênção que a gente recebeu de Deus, e a gente está tentando devolver dessa forma. Criar uma nova previdência, que é o regime de capitalização no Brasil, mas não é o modelo chileno, que foi para fundo de capitalização, que deu, apesar de ter feito muito bem para o Chile, né? E a gente não pode esquecer. Não, conseguiu. O Chile está com $25 mil de renda per capita ano, nós estamos com 13. Você tem uma, né? Bom, mas nós ainda vamos, ao criar essa nova previdência, que é o regime de capitalização para os nossos filhos, para os nossos netos, eles vão para algo que o brasileiro conhece, da sua cultura, que é a poupança individual para a aposentadoria. Então vai ser uma poupança que o governo garante, o empregado e o empregador vão abastecendo ela, de acordo com uma lei definir. Esse valor vai para um banco, está sendo estudado como é que nós vamos fazer, mas a cada 3 ou 4 ou 5 anos se pensa em dar portabilidade. Então sai do Banco do Brasil. Quanto é que o Bradesco vai pagar mais? O Itaú, criar um tipo de... Nós vamos criar uma disputa entre os bancos pelo volume de capital.
E o que vai ocorrer? O Brasil hoje tem mais ou menos 15,5% de poupança interna sobre o PIB. Dizem os especialistas, aí não é minha praia, né? Mas eu acredito neles, da equipe do professor Paulo Guedes, que quando nós chegar a 20% do PIB, o Brasil é capaz de sustentar 3% de crescimento ao ano. Um Brasil com as potencialidades do Brasil, crescendo a 3% ao ano, meu Deus do céu. Vai faltar brasileiro para os empregos que vão surgir aqui. Então, um pouco do nosso sonho é esse. Nós trabalhamos duro para chegar lá. Né? E lembrar também uma outra coisa. O Brasil, para que investimentos nacionais e estrangeiros ocorram em abundância, um país tem que ter um tripé. Esse tripé é o rule of law, o respeito à lei, é o respeito aos contratos, tá? Que é um dos princípios, né, da democracia liberal. Depois, precisa ter capital humano. Essas duas coisas o Brasil tem. Hoje, qualquer empreendedor, além, obviamente, do mercado, né? Mas qualquer empreendedor sabe que num país que tem um grande mercado, que é o nosso caso, nós temos respeito aos contratos, garantido pelo nosso governo, e há capital humano em abundância e de muito boa qualidade. A gente vai tentar melhorar esse capital humano, mas isso já é um outro passo. O que precisa para vir bilhões e bilhões de dólares para o Brasil? Precisa no Brasil ter uma palavrinha mágica que se chama previsibilidade. E isso eu quero explicar. O que é isso? Quando tu faz um investimento, 100, 200, 300, 400, 500 milhões de dólares, tu projeta lá, bom, em 8 anos, em 10 anos, em 12 anos, eu vou retirar o capital que eu empreguei da minha operação e vou ter lucro. Né? Porque o objetivo é ter lucro. Pois muito bem. No Brasil hoje, em virtude do desequilíbrio fiscal que vive o governo brasileiro, pela irresponsabilidade do PT e seus puxadinhos, o que aconteceu? O Brasil hoje é imprevisível do ponto de vista fiscal. Então o investidor olha e diz, pô, tem um baita mercado, respeita contrato, tem capital humano. Mas e se esse governo quebrar? Se esse país quebra no setor público? E aí me dão um tarifaço para reequilibrar as contas públicas. Recuperar com os impostos. E o meu capital que tem que voltar em 10 anos leva 30 para voltar. Eu vou ser posto da rua da minha empresa porque eu fiz a minha empresa fazer um baita de investimento lá que não vai voltar. Então, no momento em que a gente aprovar a nova Previdência, nós vamos fazer uma economia em 10 anos de 1 trilhão e 400 milhões. Pode chegar lá. Vamos dizer assim, se tudo não der certo como a gente pensa, 1 tri 100, 1 tri 150. Já tem uma variação aí. Muito bem. No momento que nós fizermos isso, mais importante do que essa economia, que reequilibra fiscalmente o Brasil, e nos dá a condição de, em 2 anos, a gente zerar o déficit primário, ou seja, 139 bi que a gente está arrastando no ano passado, a gente em 2 anos acha que liquida com ele. Bom, feito isso, ninguém mais segura o Brasil. Porque o Brasil passa a ter, então, de novo, respeito aos contratos, capital humano e previsibilidade. Então, se Deus quiser, e Deus há de querer, e está nos iluminando nessa caminhada, tenho certeza, daqui 4 anos o Brasil é um país comparável aí à Nova Zelândia, à Austrália, do ponto de vista tanto da relação público-privada, da oportunidade de negócios, e uma coisa que é muito importante ser dito. Amanhã a gente deve ter a penúltima ou última reunião, aonde nós vamos analisar os últimos pontos que faltam, porque o governo Bolsonaro vai ser o primeiro na América Latina a ter unidades de integridade e combate à corrupção. Ou seja, não basta apenas tu ter instituições que combatem a corrupção, instituições que evitam o desvio, tu precisa mudar a cultura interna. Então, nós estamos trabalhando, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura se voluntariaram, são ministérios voluntários, para implementar as unidades de integridade e combate à corrupção interna. Não é a Polícia Federal, não é o Ministério Público. São órgãos internos que vão mudar a cultura interna dos nossos ministérios para poder fazer o novo Brasil que a gente tanto lutou na rua lá e tanto sonhou. E isso já está validado pelo presidente e uma vez a gente testando nos 2 ministérios por alguns meses, no segundo semestre,
vai ser estendido a toda a esplanada dos ministérios. Nós terminamos esse ano com o Brasil sendo um exemplo para a América Latina de combate à corrupção, integridade e mudança de cultura interna.